Menção honrosa: John Sykes. Apesar de ter morrido em 28 de dezembro de 2024, sua morte só foi divulgada dia 20 de janeiro de 2025, e até hoje muitos pensam que esta foi a data de sua morte, como consta em alguns sites. John Sykes foi um guitarrista e vocalista britânico. Começou sua carreira nos anos 80 com os Tigers of Pain, depois integrou o Thin Lizzy, e foi fundamental no sucesso do Whitesnake. Após deixar o Whitesnake, formou Blue Murder e lançou álbum solo. Retornou ocasionalmente ao Thin Lizzy pós-Phil Lynott. Faleceu no final de 2024, aos 65 anos, após uma longa batalha contra o câncer. Garth Hudson, multi-instrumentista canadense, nasceu em Windsor, Ontário, e foi o tecladista e saxofonista da The Band, grupo icônico de rock Watts que apoiou Bob Dylan, único membro original sobrevivente após a morte de Robbie Robertson. Em 2023, ele lançou trabalho solo e colaborou com artistas como Van Morrison e Neco Casey. Viveu em Woodstock, Nova York, enfrentando dificuldades financeiras. Faleceu pacificamente no sono em 21 de janeiro de 2025, aos 87 anos, em uma casa de repouso. Marianne Faithfull foi uma icônica cantora, compositora e atriz britânica, descoberta em 1964 aos 17 anos, pelo manager dos Rolling Stones. Tornou-se famosa com o hit Everything's Gone By, escrito por Jagger e Richards, musa e namorada de Mick Jagger nos anos 60, vivendo o auge do swing em London. Lançou mais de 20 álbuns e atuou em filmes e teatro. Morreu pacificamente em Londres em 30 de janeiro de 2025, aos 78 anos, após anos de saúde frágil, incluindo câncer, enfisema e sequelas da Covid-19. David Johansen foi o carismático vocalista e principal compositor da banda proto-punk New York Dolls, pioneira do glam rock e do punk nos anos 1970, conhecida por seu visual andrógeno e atitude transgressora. Também atuou em filmes como Scrooge 1988. Diagnosticado com câncer em estágio 4 e tumor cerebral em 2020, sofreu complicações, incluindo uma fratura na coluna em 2024. Faleceu em 28 de fevereiro de 2025, aos 75 anos, de causas naturais, após uma década de saúde comprometida. Joey Mulendi, guitarrista e compositor inglês, nasceu em Liverpool e ganhou fama como membro da banda Badfinger, um dos primeiros grupos assinados pela Apple Records dos Beatles. Após a dissolução da formação original da banda e as mortes trágicas dos colegas, Mulendi foi o último sobrevivente e continuou ativo, gravando álbum solo e fazendo turnês até 2024. Morreu em 1º de março de 2025, aos 77 anos, em Minnesota, onde vivia há décadas, devido a complicações de diabetes e pneumonia. Brian James foi um guitarrista pioneiro, membro fundador da banda de punk rock The Damned. Ele compôs Null Rose, considerado o primeiro single punk do Reino Unido em 1976. Após deixar o grupo em 1977, formou os Lords of the Chart, colaborou com artistas como Iggy Pop e lançou projeto solo. Reuniu-se ocasionalmente com a formação original dos Damned. Morreu pacificamente em 6 de março de 2025, aos 70 anos, cercado pela família de causa não divulgada. Clem Bonk foi um baterista americano, mais conhecido por ser o integrante vitalício da banda Blondie, a qual se juntou em 1975. Colaborou com artistas como Eurythmics, Iggy Pop, Ramones como Elvis Ramone e Bob Dylan, e fundou o Clem Bonk Drumming Project para estudar os benefícios físicos da bateria. Morreu em 6 de abril de 2025, aos 70 anos, vítima de câncer. Rick Derringer foi um guitarrista, cantor e compositor americano que se destacou na música rock por 6 décadas. Nos anos 1970, gravou o classic rock and roll, Hootie Coo, trabalhou com Johnny e Edgar Winton, Steely Dan, Alice Cooper e outros, e produziu álbuns de Weird Al Yankovic, ganhando um Grammy. Faleceu em 26 de maio de 2025, aos 77 anos, em Ormond Beach, Flórida, após problemas de saúde sem causa oficial detalhada, mas após episódio médico e retirada de suporte vital. Brian Wilson foi cofundador, compositor principal e produtor dos Beach Boys, banda que definiu o som californiano nos anos 1960.
Apesar do sucesso, enfrentou graves problemas de saúde mental, abuso de drogas e colapsos nervosos, afastando-se das turnês e lutando por décadas. Nos anos 1990, recuperou-se parcialmente, lançou álbum solo e completou o lendário projeto inacabado Esmeire. Morreu em 11 de junho de 2025, aos 82 anos, de parada respiratória, deixando um legado eterno na música. Mick Walsh foi um guitarrista, vocalista e compositor inglês, cofundador das bandas More The Who, Paul e Bad Company. Ele deixou a More em 1973 para formar o Bad Company com Paul Rodgers, e continuou ativo em projetos como o Mick Walsh Blues Band. Após um derrame em 2016, que o deixou acamado, faleceu em 23 de junho de 2025, aos 81 anos, pouco antes da indução do Bad Company ao Rock and Roll Hall of Fame. Ozzy Osbourne foi o vocalista fundador do Black Sabbath. Após ser demitido da banda em 1979, lançou-se em carreira solo, além de fundar o festival Ozzfest. Nos anos 2000, participou do reality show The Osbournes, lutou contra vícios, Parkinson e graves problemas de saúde, e realizou seu show de despedida com o Black Sabbath, em 5 de julho de 2025. Morreu em 22 de julho de 2025, aos 76 anos, na Inglaterra, cercado pela família, vítima de um infarto, agravado por doença coronária e Parkinson. Rick Davies, fundador, vocalista e tecladista da banda britânica Supertramp, formou a banda com Ozzy Hodgson, com quem dividiu os vocais e composições até 1983. Após a saída de Hodgson, Davies manteve o Supertramp ativo por décadas, e mesmo após o diagnóstico de câncer em 2015, continuou tocando localmente com amigos como Rick and the Rockets. Faleceu em 6 de setembro de 2025, aos 81 anos, em sua casa, devido a complicações de mieloma múltiplo, doença que combatia há mais de uma década. John Lodge, baixista, vocalista e compositor inglês, foi um dos membros do The Moody Blues por mais de 50 anos, juntando-se à banda em 1966, ajudando a definir o som progressivo e orquestral do grupo. Nascido em Birmingham, Lodge era conhecido por sua fé evangélica, dedicação à família e paixão pela música. Em 2018, foi induzido ao Rock and Roll Hall of Fame. Ele faleceu subitamente em 10 de outubro de 2025, aos 82 anos, cercado por entes queridos, conforme comunicado da família. Ace Frehley foi o guitarrista principal e cofundador da banda Kiss, onde criou o personagem Spencer, o Homem do Espaço. Ele integrou a formação original de 1973 a 1982, e retornou para a reunião nos anos 1990. Após deixar o Kiss definitivamente em 2002, lançou carreira solo de sucesso. Frehley morreu em 16 de outubro de 2025, aos 74 anos, devido a complicações de uma queda em casa, que causou hemorragia cerebral. Ele foi o primeiro membro fundador do Kiss a falecer. Donna Godchaux foi uma cantora americana, famosa por integrar o Grateful Dead de 1972 a 1979, ao lado do marido Keith Godchaux, tecladista. Após deixar a banda em 1979, Keith morreu em um acidente em 1980. Donna continuou na música com grupos como o Heart of Gold Band e, mais tarde, o Donna Jean Godchaux Band. Casou-se novamente com o baixista David McKay em 1981 e manteve-se ativa até falecer aos 78 anos, após luta contra o câncer. Gary Moneyman-Field foi o icônico baixista da banda The Stone Roses, essencial para o som bag do Manchester, e depois integrou o Primal Scream por 15 anos. Ele entrou nos Stone Roses em 1987, tocou nos 2 álbuns da banda, e participou da reunião em 2012 a 2017. Morreu em 20 de novembro de 2025, aos 63 anos, devido a problemas respiratórios causados por enfisema pulmonar crônico. Sua morte veio quase 2 anos após a perda da esposa, deixando órfãos os filhos gêmeos de 12 anos. Tetsuya Yamauchi, baixista japonês nascido em 21 de outubro de 1946 em Fukuoka, foi um dos primeiros músicos do Japão a se destacar no rock ocidental. Integrou as bandas Free Faces, entre outras.
Após o Faces, lançou o álbum solo e formou Tetsuya Mouchin e The Good Times Roll Band no Japão. Aposentou-se nos anos 1990, vivendo discretamente. Faleceu pacificamente em 4 de dezembro de 2025, aos 79 anos, cercado pela família causa não divulgada. Makeba Ramos foi o guitarrista original e cofundador do Jethro Tull, participando do álbum de estreia de Suas em 1968. Ele deixou a banda devido a diferenças musicais com Ian Anderson, continuou carreira solo e com bandas próprias, mas sofreu problemas de saúde graves, ataques cardíacos e derrame em 2009. Faleceu em 19 de dezembro de 2025, aos 82 anos. Quesway foi um cantor, compositor e guitarrista britânico. Tornou-se conhecido pela voz rouca e pelo estilo que misturava rock suave com blues, vendendo mais de 30 milhões de álbuns. Um de seus maiores sucessos é Driving Home for Christmas, um clássico natalino. Enfrentou graves problemas de saúde, como câncer de pâncreas, diabetes e um acidente vascular cerebral em 2016, mas continuou a gravar e excursionar. Faleceu em 22 de dezembro de 2025, aos 74 anos, em um hospital, após uma curta doença. Perry Beaumont, guitarrista e tecladista inglês, foi um membro essencial do The Cure de 1990 a 2005, e novamente de 2022 até sua morte. Começou como roadie técnico de guitarra da banda em 1984, tornando-se integrante fixo em 1990. Faleceu em 25 de dezembro de 2025, aos 65 anos, em casa, após uma curta doença, conforme anúncio da banda.